que hoje vai ser sobre litíase biliar. Na verdade, o primeiro dos temas, tá? Esse vai ser o número 1. Prof, essa temática eu achei, sei lá, mais interessante, não melhor, assim, mas achei que esclareceu mais algumas coisas para mim pelos artigos. Porque o livro parece muito básico, assim, não sei se os que eu peguei Não, também. mas ele é bem complexo. Pois é, pelos artigos eu percebi mais variações dentro do assunto, sabe? Mais Uhum. apresentações, de que forma, tipo, sintomas, sinais, essas coisas. Sim. Abre um pouquinho de escopo, né? Bom, vamos falar sobre litíase biliar, tá? E, bom, como é uma pedra no sapato sempre da UNILA, falar sobre anatomia do sistema biliar, né? Então, a gente tem o fígado, e lá no ácido hepático, a gente tem no centro o ducto biliar, e que vai formar um ducto biliar direito e esquerdo, que vai se unir para formar um ducto hepático comum, tá? E aí a gente tem a junção do ducto cístico, onde ele vai drenar a via biliar da vesícula biliar, e aí nós vamos ter o colédoco, que vai descer por trás do duodeno e vai desembocar na segunda porção do duodeno, junto com o vírsum, né, na papila duodenal maior, né, papila de Vater, certo? E como é que funciona isso aqui, né? Normalmente, o esfíncter de Oddi, que fica fechadinho aqui, então ele deixa a papila fechada e ocorre uma produção de bile, que passivamente vai deixando repleto o ducto, o colédoco, e vai encher a vesícula biliar passivamente. Então, quando nós estamos em jejum, esse ducto ele fica fechado, tá? E a bile vai encher a vesícula por um aumento da pressão, tá? Então, tem várias traves aqui, algumas espirais, que impedem o refluxo de bile para cá, uma forma até de proteção, tá? E a função da vesícula biliar é justamente a concentração da bile, né? A bile tem um componente de água bastante grande, a função dela é deixar ela mais espessa, tá? Então, ela é piriforme, tem um formato de pera, ela repousa na transição da primeira para a segunda porção do duodeno. Tanto é que em processos inflamatórios crônicos da vesícula biliar, você pode ter a erosão da própria vesícula para dentro do duodeno, tá? E formação de grandes cálculos de 2 ou 3 centímetros, que pode cair na via biliar e entrar direto no duodeno, causando o que a gente chama de ilho biliar, né? Seria uma obstrução na válvula iliocecal e causando um quadro de abdômen agudo obstrutivo, tá? Tem uma capacidade pequena, em torno de 50 ml. Então, a gente tem um fundo da vesícula, um corpo, tá? E um infundíbulo onde vai sair o ducto cístico, tá? Ela recebe vascularização através da artéria cística, que fica no trígono de Calot, que fica exatamente aqui, ó, e drena para o sistema porta através da veia cística, tá? E ela tem uma inervação, basicamente, parasimpática através do nervo vago. Então, isso já nos dá uma ideia, né? Por que causa tanta dor. Então, a inervação dela vem de T8 e T9, tá? E como é uma inervação sensitiva especial, você não vai ter uma localização da dor. É uma dor vaga, uma dor que fica na região epigástrica, que fica na região do hipocôndrio direito, quando você tem algum sinal de irritação peritoneal. Então, isso já nos leva a ter uma clínica aí, né? A cólica biliar. Então, a cólica biliar é uma dor que acontece no pós-refeição, porque a vesícula
vai ter o estímulo do parasimpático e da colecistocinina, que é produzida nessa porção do duodeno, para se contrair. Tá? E é uma dor intermitente, ou seja, ela vai ter padrão de melhora e de pior, de melhora e de pior. Dor tipo cólica, né? Algumas variações anatômicas que a gente pode ter, um ducto cístico bastante longo, um colédoco pequenininho, uma fusão difusa com um cístico pequeno. Então, tem várias formas que a gente pode encontrar, né? Várias alterações anatômicas, não vem ao caso. A água, né? Constituição da bile, então, em torno de 82%. Então, a função fundamental da vesícula biliar é justamente absorver esse conteúdo de água que a gente tem para concentrar os ácidos biliares. E esses fosfolipídios, junto com a lecitina, que são em torno de 4%, é que são a chave do problema. Então, a questão aqui é, quando a gente tem processos em que você tem ganho de massa corporal ou perda de massa corporal, né? Aumenta o peso ou diminui o peso, essa instabilização aumenta a quantidade de lecitina e aumenta a chance de você ter cálculos biliares, tá? Então, a gente tem dois sistemas andando, né? O sistema hepático e o sistema intestinal, tá? Então, o fígado ele produz a bile através da biliverdina, da bilirrubina mesmo, que vem direto do sistema esplênico e conjuga os sais biliares. Então, o fígado ele recebe a bilirrubina não conjugada, né, que é a indireta, e vai transformar ela em direta, que é ela que vai ser hidrossolúvel, tá? Vai concentrar na bile, na vesícula biliar até 10 vezes, e aí você vai ter, né, os sais biliares junto com a albumina no sangue e o sistema do intestino delgado, principalmente no ilho distal, que vai acabar fazendo a reabsorção do sistema biliar, tá? E aí uma parte dela vai ser reabsorvida e uma grande parte vai ser excretada junto às fezes. Professor, Sim. se por acaso, por algum problema, a vesícula não consegue absorver essa quantidade de água, fazendo com que a concentração da bile fique menor, tu tem algum efeito em relação a isso? Assim, tipo, na digestão vai ser muito tipo assim, vai ter alguma coisa muito séria ou vai seguir o fluxo de emulsificação normal? Essa é a questão que acontece com todo paciente que é colecistectomizado, que tem a vesícula biliar retirada. Uhum. Então, o que acontece? Você vai ter uma bile bem mais diluída, que vai ganhar o intestino, e num volume maior. O que vai acarretar isso? A emulsificação de gordura vai ser menor. Então, se o paciente tiver uma dieta que for muito rica em lipídio, vai acarretar esteatorreia, ou seja, perda de gordura nas fezes, e vai causar, aí sim, em graus variados, diarreia. Porque você vai ter um aumento de gordura no sistema distal, principalmente no colo. E isso causa o que a gente chama de disbiose. É um desequilíbrio da simbiose intestinal. Ou seja, vai haver uma troca das bactérias do intestino, que pode levar à diarreia crônica. Tá? Isso a gente consegue reverter através da pesquisa de gorduras fecais e, claro, de probiótico. E não tem jeito, porque aí a gente tem que controlar quanto de ingesta de gordura que esse paciente vai ter. Tá? Tá bem. Então, a gente vai ter essa produção do bile, né? O ilho distal acaba reabsorvendo grande parte do sistema da bile conjugada, da bilirrubina direta, tá? Por isso que cirurgias em que você faz a ressecção do ilho distal, você tem uma série de problemas, e um deles é justamente essa circulação intrahepática. E você vai alterar o grau de absorção da bile, tá? Então, a taxa máxima de síntese que nós temos é 5 gramas por dia e a perda até 600 miligramas dia. Então, a gente tem uma reabsorção bastante grande.
Então, todas as vezes que a gente for mexer no ilho distal, é problema justamente por causa desse circuito enterohepático que a gente tem aqui, tá? Bom, a presença de litíase biliar é qualquer cálculo que aconteça na vesícula biliar ou no navio de transmissão, de conjugação da bile até o intestino, tá? Tem várias pessoas são acometidas, em torno de 1 milhão de novos casos por ano, principalmente mulheres. A mulher está mais suscetível justamente por causa dos hormônios femininos, gestação, tá? A mulher tem uma tendência a ter uma alteração ponderal maior que o homem. Então, é mais comum nas mulheres mesmo, tá? E a grande maioria dos cálculos, eles são feitos de colesterol, são cálculos de gordura, que não são radiopáticos, ou seja, não vai aparecer em raio-x ou tomografia. Por isso que o melhor exame para diagnóstico é o ultrassom, tá? Em torno de 20%, os cálculos de bilirrubinato, são cálculos marrons ou escuros, mas que estão relacionados a alguma doença hematológica, que tenha hemólise associada, com aumento muito grande da bilirrubina. Então, a litíase, né, ela pode ser uma colelitíase, que seria a formação de cálculos no interior da vesícula biliar, ou uma coledoclitíase, que é o cálculo já migrando por aqui, ou eventualmente até sendo formado no colédoco e impactando, obstruindo a drenagem da bile. Tá? Então, uma bile com muito colesterol leva a aumento ainda maior do colesterol e a redução do sal biliar. Então, você tem o que a gente chama de lama biliar. É uma bile extremamente densa, extremamente com uma densidade extremamente alta e que vai ser a geradora dos cálculos, tá? Então, que é o que a gente chama dessa lama biliar, que é os carboidratos que a gente vai tendo ali. E, junto a isso, existem graus variados de diminuição da contração da vesícula, por isso que a gente fala que a vesícula é doente, né? E leva a uma maior estase de bile concentrada no interior da vesícula, e isso leva ao cálculo, tá? Bom, idade, né? A gente sabe que dos 40 aos 50 anos é mais comum. Sexo feminino, pacientes que são obesos e que já tenham vários filhos, né? A multiparidade, justamente do efeito da progesterona, a longo prazo, aumenta a chance de ter cálculo também. Origem branca, né? O que eu falei para vocês, perda de peso abrupta, então essas oscilações de peso, elas são muito ruins para fisiologia biliar, tá? O uso de anticoncepcional oral aumenta também a chance de você ter cálculo em algum momento da vida. E fibratos, né? O clofebrato, que é uma medicação que a gente usa para tirar o triglicerídeo nos casos de hipertrigliceridemia. As doenças ileais, como eu falei para vocês, né? A ressecção do ilho distal ou doença de Crohn, tá? Doença de Crohn, porque está envolvido com mau funcionamento do intestino de uma forma geral. A cirrose biliar primária, daí já é uma patologia bem mais rara, que a gente não costuma ver no dia a dia, né? Mas ela, obviamente, vai estar relacionada, e principalmente a doença de Caroli, que é uma doença que acaba formando cistos e pseudocistos na via biliar, e aí sim, formação de cálculo é mandatória, tá? Vagotomias, isso era muito comum em cirurgias do estômago, enquanto a gente não tinha inibidor de bomba de próton, então a gente indicava fazer a vagotomia, ou seja, a secção dos vagos, isso diminuía a contração da vesícula, estase da vesícula, né? Período de jejum muito prolongado, então nutrição parenteral total, também está relacionado, a gravidez, as discinesias, que não tem uma causa específica, né, e é muito difícil você fazer esse estudo de motilidade vesicular, não é tão simples assim, são estudos complexos que a gente só consegue fazer através da cintilografia.
E diabetes também está relacionada, mas não é uma coisa tão frequente assim, tá? Então, para os cálculos pretos, né, que são os cálculos de bilirrubina, estão relacionados à cirrose ou quadros de hemólise ou nutrição prolongada e nos quadros de infecção biliar crônica, as colangites de repetição, tá? Os cálculos marrons não é muito raro a gente ter, principalmente divertículo de duodeno, isso aqui é uma patologia bastante infrequente, difícil de a gente achar. Os casos de estenose biliar pós-cirúrgica, que é o mais comum, tá? Por lesão do colégio, ou nos casos de cisto colérico, eu acabei de falar para vocês da doença de Caroli. O cálculo marrom ele é gerado na via biliar, tá? No colérico ou nos hepáticos. Tá? E aí o que a gente vê, né? Fator de risco, uma mulher branca, obesa, diabetes, gestação, tá? O mais comum é formar esses cálculos de colesterol por saturação de lecitina. Tá? E aí quando você tem hiperbilirubinemia, né? E você tem aumento da hemólise, cálculos escuros, esses cálculos pretos, tá? E graus variados de icterícia também. Aí, no caso da icterícia, a gente tem que ter predomínio da bilirrubina direta, ou seja, doenças do próprio fígado. Quando você tem aumento da bilirrubina indireta, você tem doenças de hemólise, tá? Não deu tempo do fígado conjugar essa bilirrubina. Ela é muito pouco hidrossolúvel. Ela vai ser hidrossolúvel quando ela ficar direta, tá? Então, a maioria das pessoas não vai ter sintoma, tá? Mas quando tem sintoma, é uma cólica biliar. A cólica biliar é uma dor, como eu falei para vocês, tipo cólica, né? Aumenta, diminui. Logo depois de uma refeição, principalmente refeições que tenham gordura associada, tá? Geralmente 2 a 3 horas depois e que até 4 horas depois cessa. Então, essa é a cólica biliar tradicional, que é uma dor na região epigástrica, que migra para o hipocôndrio direito ou até eventualmente para o dorso. Quando essa dor passa de 6 horas, a gente já pensa em complicações. A principal complicação que a gente pode ter, colecistite aguda, ou seja, inflamação da vesícula biliar, em que a gente tem uma manobra semiológica para isso, que é o teste de Murphy, né? Em que a gente, com a mãozinha em garra, vai lá, pede para o paciente fazer uma inspiração profunda e quando aquela vesícula inflamada bate na mão, ele interrompe a respiração, a inspiração profunda. Isso é patognomônico de colecistite aguda, tá? Mas o paciente já sabe, se ele comer uma refeição muito copiosa, se tiver uma refeição muito rica em gordura, ele já sabe que ele vai ter dor, né? Que é uma dor que vai limitar, inclusive ele vai parar de se alimentar, pode ter náusea, vômito, dependendo da intensidade da dor, né? Sintomas dispépticos. Então é isso que a gente vê, né? O paciente vai estar lá com a mãozinha no hipocôndrio direito, ó, quanta gordura, ovo frito, bacon, coisa, né? Comida gordurosa. E que aí a gente vai fazer o teste de Murphy, tá? Isso aqui, na verdade, é para mostrar o teste de Murphy. Se é só uma cólica biliar, o teste de Murphy vai ser negativo. Se é um quadro já de complicação, de uma dor que já está se estendendo mais de 6 horas, que não melhorou, que piorou, então você vai fazer o teste de Murphy e ele for positivo, e isso é igual a colecistite aguda, que é uma complicação, tá? Então, o esfíncter de Oddi, né? Que é aquele espessamento muscular que fica junto da ampola de Vater, ele vai ficar fechado, tá? Quando você tem quadro de dor, ele vai ficar mais fechado ainda, a tendência é aumentar a dor do paciente. Uma forma de proteção, mas que não ajuda muito, tá? Então, veja, ó, você tem várias formações de cálculo. Como eu falei para vocês, uma vesícula já doente, com espessamento de parede, já cronicamente inflamada, pode fazer uma fístula para o duodeno. Um cálculo grande desses aqui migrar, né? Isso aqui é o que a gente chama de vesícula hidrópica.
Ela fica pequenininha e fibrosa, né? Fica fibrosada. Pode fazer o ilho biliar, e um cálculo grande pode acabar obstruindo a válvula iliocecal, causando um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Tá? Então, ou, eventualmente, ocluir a saída do ducto cístico, né? E formar uma vesícula bem estendida, sem pregueamento nenhum, totalmente doente, né? Não consegue mais contrair, que é a hidropisia mesmo da vesícula biliar. Tá? E dependendo, né? Microcálculos formados podem migrar pelo colédoco, obstruir a ampola de Vater e criar um outro problema, que é a pancreatite aguda, que aí sim, né? Também uma complicação da cólica biliar, da colitíase, seria a inflamação do pâncreas, que aí você tem uma dor muito importante, uma dor em barra, né? No andar superior do abdômen, com irradiação para o dorso, associada a vômito, né? Vômito incoercível, uma dor de altíssima intensidade, tá? Então, assim, ó, o diagnóstico disso, ultrassonografia. É o melhor método para a gente fazer o diagnóstico. Então, você consegue ver os cálculos biliares, forma o que a gente chama de sombra acústica, porque o som ele bate aqui, ele volta, então essa área ela não consegue ser atingida pelo ultrassom, tá? Vai mostrando vários cálculos biliares e eventualmente até mostrando dilatação do colédoco e colédrico-litíase. Então, ultrassonografia de abdômen é diagnóstica na maioria das vezes. Prof, só para tu não passar muito. Tu falou que quando a gente tem, por exemplo, uma dor que se estende por mais de 6 horas, com um sinal de Murphy positivo, a gente já pensa numa complicação, né? Isso. Colicistite. Como que eu consigo diferenciar isso da colangite? A colangite é diferente, porque a colangite você tem uma tríade clínica, né? Icterícia, dor e febre. Então, sim ou sim, você tem que ter febre associada. Tá? E um paciente ictérico. O que não é comum você ter isso numa colecistite aguda. Sim, mas na pancreatite eu tenho febre também, né? Pode ter. Dependendo do grau dela, né? Dependendo da gravidade, pode estar relacionado também. Tá. Tá? É porque, tipo, as dores são praticamente na mesma região, né? São, sim. Às vezes, os quadros eles ficam bastante confusos aí, tá? E aí você vai precisar do arsenal de imagem para poder definir com mais clareza, Uhum. tá? Mas geralmente, icterícia, dor e febre forma essa tríade e isso é igual a colangite aguda, tá? E você pode ter quadro de colecistite aguda evoluindo para uma colangite aguda. Mas aí você já vai ter um paciente mais toxêmico, um paciente já com sinal de sepse, porque você imagina pus dentro dessa via. E esse pus ele fica sob pressão. Então, isso é uma urgência médica. Você precisa, sim ou sim, derivar essa via, drenar essa via. Que é o que a gente faz com a colangiopancreato retrógrado endoscópica, CPRE. Tá? Pois é, eu vi esse exame em vários artigos hoje, mas eu nunca tinha ouvido falar. Ele é comum de ser feito, não? É comum, a gente tem acesso. Sim, a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, Uhum. tá? Inclusive, quando você faz a colangio-ressonância magnética, é o melhor exame de acurácia para avaliação da via biliar. Então, avaliação da vesícula, o ultrassom, avaliação da via biliar é a colangio-ressonância. E aí você consegue ter uma clareza diagnóstica dos cálculos e da dilatação da via biliar, tá? Beleza. É o que a gente vê aqui. Então, você vê aqui, ó, um colédoco bastante dilatado, o duodeno, a ampola, e você vê um cálculo grande impactado aqui. Tá? Inclusive, assim, para você ter um quadro de uma colangite aguda, você precisa ter algum grau de obstrução dessa via. Então, a maioria das vezes você vai ter uma colédoco-litíase associada. Por isso que às vezes fica um pouco difícil de você diferenciar o que é o que. Então, por isso que os exames eles vão ser importantes aqui. Está aqui a CPR. Ó. A CPR na verdade, é uma endoscopia em que você vai achar a ampola do adenal e vai canular ela.
Então, você passa aqui, isso aqui é uma pinça que se chama de basket, que parece aquela redinha do basquete, em que você pode pegar um cálculo, né? Você abre a papila e tira o cálculo por aqui. E claro que você daí já desobstrui toda a via biliar, tá? Então você consegue fazer o procedimento de abertura, você lanceta. Quando você lanceta, como se fosse um bisturi, você abre o esfíncter de Oddi e abre a papila. E aí você consegue retirar esses cálculos e de uma certa maneira, desobstruir toda essa via biliar aqui. Tá? Uma colangiografia. Então, muitas vezes, quando você faz a cirurgia para retirada de cálculo, você tira a vesícula biliar e coloca uma sonda dentro do ducto cístico, que é o que a gente está vendo aqui, e injeta contraste e faz um raio-x. Isso é colangiografia pelo dreno. Tá? Aqui no caso, você está vendo um dreno de Kerr, que é um dreno em forma de T, que você coloca para drenar a via biliar e depois você pode injetar contraste para ver se ficou alguma obstrução ou se a via biliar está tendo uma drenagem normal, que é o que a gente está vendo aqui. Certo? E a tomografia computadorizada é complicado para a via biliar. Ela não tem um grau de acurácia tão bom quanto a ressonância tem para a via biliar e tão bom quanto a ultrassonografia tem para a vesícula biliar. Ela vai dar sinais indiretos, né? É muito bom para o pâncreas, tanto é que é o exame padrão ouro para pâncreas, para apêndice, é o melhor exame que tem. Agora, para a via biliar em si, não é um bom exame. A gente consegue ver aqui, né? Sinal de colecistite aguda, uma vesícula distendida, de paredes espessadas, né? Mas ele não te dá grau de acurácia. Você não consegue identificar cálculo por aqui. Ela não tem essa capacidade, tá? Outros exames, né? Colangiotoma helicoidal, colecistograma oral a gente nem usa mais, nem a venosa. Tá? A venosa, hoje a gente pode fazer a cintilografia para avaliar, fazer estudo da capacidade de contração vesicular. Tá? E radiografia simples do abdômen, a gente só consegue ver os cálculos cálcicos que são menos do que 10%. Ou seja, não é um bom exame para a gente ver. Tá? Então, as complicações principais da colelitíase são a colecistite aguda, que aí a diferenciação é eminentemente clínica. Então, você tem um paciente que tem uma dor, que se transforma numa dor mais intensa, uma dor mais duradoura, e associado a uma palpação já com sinal de Murphy positivo. Na cólica biliar, ela não aparece. Ela só vai aparecer quando tem inflamação da vesícula biliar, que é a colecistite aguda. Ou já empiema da vesícula, que pode levar a gangrena e perfuração. Tá? Então, é o que a gente chama de colecistite alitiásica. É um quadro bastante agressivo, que leva a um choque séptico bastante rápido, que acomete pacientes que estão em situações de estresse muito grande. Grande queimado, politrauma, nutrição parenteral, tá? Que leva a uma hipovascularização da vesícula biliar e que pode levar a esta situação. Tá? Se chama colecistite aguda alitiásica. É muito difícil de a gente fazer o diagnóstico, só para quem está atento que vai conseguir, porque o diagnóstico também se faz por ultrassom. Tá? A hidropsia seria aquela vesícula distendida, de parede fibrosada, espessa, já com conteúdo só de muco, para um mau funcionamento da vesícula biliar. A fístula e o ilho biliar, como a gente viu ali, né? Cronicamente inflamado para erosar para dentro do odeno. O próprio câncer de vesícula, né? Então a gente sabe que hoje, antigamente a gente esperava o paciente ter um cálculo acima de 1 centímetro, esperava, né? Um episódio de colecistite aguda para indicar a colecistectomia. Hoje a gente já indica, fez o diagnóstico de colitise igual à cirurgia, por causa justamente do câncer de vesícula biliar, assim como os pólipos vesiculares, tá? Prof, eu li que a maioria das indicações cirúrgicas é bom que se resolva
que se decida, né, tomar conduta cirúrgica em até 72 horas, se for cirúrgico. Naqueles fatores de risco que o senhor mostrou, teria uma antecipação desse tempo ou igual respeito a 72 horas? Não, esse conceito ele caiu já, né? Que antigamente você tinha colestite aguda, se esperava esfriar o processo, né? 72 horas. Isso caiu por terra. Hoje você tem a patologia, você já indica, a indicação cirúrgica é igual à indicação da apendicite aguda. Não, o que eu quis dizer é que tu poderia realizar em até 72 horas quando tu tem um caso, tipo assim, de complicação, de inflamação, algo assim, né? Tu tem até 72 horas para fazer, não é isso? Eu não entendi a tua pergunta. Tipo, porque 80% dos casos, como o senhor falou, podem ser assintomáticos. Aí pode ser que apareça algum sintoma e a gente vai verificar se a conduta é cirúrgica, que é na maioria das vezes. E aí tu teria um prazo de até 72 horas para fazer essa cirurgia. Só que naqueles pacientes que o senhor mostrou no início, que tem fatores de risco, tipo obesos, mulheres com muitas gestações, se diminui esse prazo, assim, fazendo que seja uma urgência ainda maior ou igual teria ainda o prazo de até 72? Não, é isso que eu estava colocando. Você indica direto. Se o paciente for assintomático, cirúrgico. Se o paciente está na complicação, cirúrgico também. Antigamente, esse conceito das 72 horas, ele caiu. Hoje você opera no momento do diagnóstico. Tá? Ele não aumenta índice de complicação. Eu pensei mais numa situação assim, porque a gente sabe que as UPAs demoram mais para a gente encaminhar os pacientes, né? Qual que é o risco que eu teria de esperar mais tempo? O risco é essas complicações, né? E você tem complicação de evolução para uma pancreatite aguda, ou até o que é o mais comum, a colangite, né? A colangite ela pode virar um choque séptico rapidamente se não for tratado. Sim. Então, a indicação cirúrgica, no mínimo de tratamento, de investigação, né? A fístula biliar já é uma complicação mais tardia, isso não acontece tão precoce, isso é ao longo do tempo. A mesma coisa com hepatite cirrose biliar, com câncer de colédoco, isso são complicações bem tardias. Mas o mais importante está aqui, pancreatite e colangite. Isso para mim é o mais urgente. Então, a colecistite aguda, né? Inflamação aguda da vesícula biliar, que vocês vão ter, né? Graus variados aqui de necrose da vesícula, tá? Ela pode ocorrer em 15% dos casos sintomáticos, também mais comum em mulher, porque mulher vai ter mais formação de cálculo, tá? Então, a chance de você ter uma complicação de 0,2% ao ano, então, baseado nisso que a gente foi vendo aqui, é muito mais vantagem, muito mais seguro você indicar a cirurgia quando está fora da crise do que na crise, tá? Então, ocorre uma obstrução aguda da saída da vesícula biliar do infundíbulo para o ducto cístico, e isso leva à distensão da vesícula, a um aporte menor de vascularização, e aí você começa toda aquela cascata de isquemia, de gangrena, de translocação bacteriana, tá? Se a gente não tratar, o caminho invariável é a perfuração da vesícula biliar para dentro da cavidade abdominal, e isso é uma tragédia, né? É um caso que aí você pode ter, inclusive, mortalidade nesses pacientes. A fístula e o ilho biliar. Então, inflamação crônica, né, um cálculo grande de 2 ou 3 centímetros que fica lá no infundíbulo, acaba erosando para dentro do duodeno, esse cálculo migra e acaba formando uma obstrução na válvula ileocecal. Tá? E aí você tem a formação de uma fístula e, eventualmente, colangite de repetição. Isso aqui é extremamente complexo, em que você acaba tendo que fazer uma ressecção da vesícula biliar e, eventualmente, até um Y de Roux, né? Mas isso aqui é bem difícil de a gente tratar. Por isso que, quando você já tem diagnóstico de coledocolitíase ou de colitíase, se indica a retirada da vesícula biliar, porque ela pode erosar para qualquer um desses órgãos, para o colo, para o duodeno, para o estômago, ou até mesmo miríase, né? É quando você tem uma vesícula inflamada que acaba acoplando aqui no colédoco. E isto, né,
para um cirurgião, meus amigos, boa sorte, que é um problema bem difícil de você tratar, tá? Estágios avançados, né? Então a gente tem calcificação da vesícula biliar, que é chamada de vesícula em porcelana ou até vesícula em ampulheta, tá? Isto aqui está relacionado à neoplasia, câncer de vesícula biliar, tá? São lesões pré-malignas e muitas vezes quando você já tem a vesícula calcificada em porcelana, normalmente o diagnóstico já é de um adenocarcinoma de vesícula biliar, tá? E a vesícula em porcelana também, a vesícula em ampulheta também, tá? Então, essas duas situações aqui já são situações crônicas mais avançadas e também por causa disto que a gente indica fazer a cirurgia o mais precocemente possível para evitar chegar nesse ponto aqui, tá? E claro, uma complicação mais aguda que seria a gangrena da vesícula biliar, principalmente na colecistite litiásica, que pode chegar à perfuração livre. E você ter um quadro de abdômen agudo bilioso, por assim dizer. Tá? E aí você tem, né? Obstrução por colangiocarcinoma, são chamados tumores de Klatskin, são tumores originários da via biliar. Gente do céu, um tumor desse aqui é uma coisa fora do normal, tá? Inclusive, você pode ter obstrução por uma lesão da cabeça do pâncreas, uma vesícula hidrópica, ela fica distendida, palpável, né? E tem um nome, se chama vesícula de Courvoisier-Terrier, que é uma vesícula palpável, móvel e indolor. E isso é patognomônico de uma neoplasia de cabeça de pâncreas ou de via biliar. Tá? É claro, né? A gente já tem um quadro avançado que muito pouca coisa pode ser feita. A coledoclitíase, né? 10 a 20% dos pacientes que vão para a cirurgia de via biliar é um número bem significativo, tá? Então, como eu falei para vocês, icterícia, dor e febre, tá? Maior parte por gram negativo, sendo a Escherichia coli, o protótipo aqui, tá? E aí a gente pode ter pancreatite e colangite. Mais comum na doença de Karoli, que é o que a gente está vendo aqui, que são essas formações císticas aqui, né? Em que você tem múltiplas formações, que é uma doença que acaba indo para transplante hepático. Não é tão frequente assim, tá? Mas a CPR mudou muito isso aqui. A CPR a gente já consegue tratar de uma forma bem menos agressiva do que antigamente, que a gente só tinha derivação biliar, por exemplo. Então, no caso de uma colonitis sintomática, os exames vão estar normais, tá? Na colecistite aguda, aí sim, eu tenho leucocitose, desvio esquerdo, porque eu estou trabalhando com algo inflamado, né? Infectado. Pode ter aumento de bilirrubina e as transaminases, elas podem subir, tá? Na coledoclitíase, aí eu tenho fosfatase alcalina, a gama-GT e a bilirrubina alterada. Isso também pode estar junto com a colangite, que além disto, nós vamos ter leucocitose, desvio esquerdo, e aí a gente vai ter a bilirrubina já subindo bastante aqui, tá? Litíase biliar era isso. Tudo bem? Dúvidas? Não. Conseguiram entender aqui? Acho que sim, prof. Então, vamos passar aqui. Prof, eu tenho uma dúvida. Tipo, a gente sempre vê casos de paciente com litíase biliar, assim, na UPA, é bem comum, sabe? Daí, tipo, como é que a gente vai discernir, assim, que às vezes ele tá com a pedra e teve uma náusea, só náusea, sei lá. Teve um vômito, um episódio e é isso. Tipo, como que a gente não vai correr o risco de que mandar esse paciente para casa e ele evoluir para alguma coisa mais séria? O que é o mandatório no caso é a dor. O que define as coisas é a dor. Porque o paciente que está com dor,
ele já deve ter alguma complicação associada, ou de colecistite, ou de pancreatite aguda. Então, nesses pacientes, a dor é que vai mudar a história do negócio. Se o paciente chega lá, ele está com náusea, ele está com uma dor tipo cólico, você fez a medicação, ele melhorou, está resolvido o problema. Se o paciente tem alguma complicação, ele não vai melhorar. A dor pode diminuir, mas ele vai continuar com dor. Esse é o paciente que você vai ter que ter mais atenção. Se é um paciente que ele já vem referindo, né? Quando eu como, eu tenho dor. É uma dor que ele já teve, que não é uma dor diferente, não é uma dor mais intensa, não está tendo irradiação, a dor está localizada, ele está com Murphy negativo. São sintomas de benignidade da dor. Mas é uma dor diferente, uma dor mais intensa que ele já teve. Associada a náusea e vômito, que ele não teve antes. São sintomas de alarme. Esse é o paciente que você precisa prestar mais atenção. De qualquer forma, se o paciente já tem um quadro álgico e está tendo recidivas de dor, esse paciente precisa de cirurgia sim ou sim. Ele tem que ser encaminhado para a cirurgia imediatamente. Não que ele vai precisar fazer cirurgia de urgência, mas ele precisa ser operado em tempo hábil. Beleza. Bom, vamos começar aqui a falar agora, né, dos transtornos intestinais. Alguns, tá? Não são todos. E eu acho que um dos mais importantes e que dificilmente a gente faz o diagnóstico é esse aqui, que é o intestino irritável. Esse é difícil de a gente trabalhar com ele, tá? Por quê? É uma situação em que você tem alteração do intestino grosso, tá? E tem dor abdominal intermitente e que vai cursar com período de diarreia e de constipação, sem uma causa que justifique. É um transtorno fisiológico do intestino grosso, tá? E é o que a gente vê, né? O paciente com dor. Então, a gente tem até os critérios de Roma para fazer isso aqui, tá? Mas é um paciente que vai ter dor, que vai ter distúrbio de defecação, tá? Ou ele vai ter uma diarreia e vai evacuar mais 3 vezes por dia, ou menos do que 3 vezes por semana. É uma coisa muito louca, porque pode ser uma coisa ou outra. E pode alternar no mesmo paciente. Flatulência, dor muito importante que melhora com a defecação, fezes com muco, tá? Então a gente tem a intestino irritável, que está associada à diarreia, que está associada à constipação, ou as duas, tá? O que a gente considera aqui nesse caso? É um transtorno relacionado à disfunção de serotonina, que diminui ou aumenta a motilidade intestinal e que vai levar a uma alteração de sensibilidade. Um paciente que vai estar mais sensível à dor. Sintomatologia. Dor ou desconforto abdominal, dor vaga, tá? Não tem uma característica definida, uma localização, que vai ter um abdômen, que vai ter distensão abdominal e vai reclamar muito de gases, tá? de flatulência, que está associada à diarreia, ou que está associada à constipação e que pode ter muco nas fezes. Então, a gente precisa saber os fatores que levam aos sintomas, e esses pacientes aqui, eles têm muito transtorno psicológico e psiquiátrico, tá? Graus de ansiedade, graus de depressão, e já vem utilizando várias medicações, e é um paciente que fica muito sofrido, porque ninguém consegue entender o que acontece com ele e tratar de uma forma objetiva, tá? Estratégias para minimizar essa dor: estratégia dietética, estratégia medicamentosa, tá? E aí a gente tem que fazer uma modulação de uma dieta rica em fibra, um exercício físico regular, que isso começa, porque a gente vai começar a modular o intestino da pessoa para funcionar melhor. Então, alimentos pobres em gordura,
A gordura para esses pacientes é péssima, vai piorar muito mais os sintomas, tá? Fibra, a gente vai testar. Se é um paciente, por exemplo, que tem constipação, ele vai melhorar, mas se ele tem diarreia, não vai ajudar. Aí nós vamos ter que sentir o paciente para saber qual é o sintoma mais importante, se é constipação ou a diarreia, para a gente usar, tá? O líquido, ele é fundamental. A ingesta hídrica tem que ser vigorosa nesses pacientes, justamente para a gente adaptar o sistema intestinal. O intestino grosso, a fisiologia dele serve para quê? Para fazer reabsorção de água. Então, para eu fazer com que esse intestino funcione melhor, eu preciso dar líquido, líquido e líquido. Tá? Evitar cafeína, álcool para esses pacientes é desastroso. Tá? FoodMap, sim, tem a ver, tem a ver. Tá? FoodMap, sim. A gente consegue adaptar. Para esses pacientes aqui, repolho, feijão, pão, né? E esses pacientes, na maioria das vezes, está associado, tem algum grau associado com intolerância à lactose, com intolerância ao glúten, que, aliás, tem que ser o começo da investigação deles. Porque você primeiro vai ficar com o diagnóstico do intestino irritável, excluindo as outras coisas. Então, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, tem que ser o norteamento inicial, né? O HLA, DQ2, DQ8, o teste oral de intolerância à lactose. Sempre que você tiver dúvida se o paciente tem intolerância à lactose, pede o teste de lactose, que ele vai tomar 75 gramas de lactose. Se ele falar, eu tomei aquilo, 20 minutos depois eu não parava de ter diarreia, acabou. Está feito o diagnóstico. Tá? Agora, não é intolerância à lactose, não é intolerância ao glúten, vamos pensar nisso aqui. Tá? As fibras, né, da dieta, então 20 a 25 gramas de fibra por dia. Tá? As pectinas são fibras mais solúveis. Então, aveia, ervilha, tá? Feijão a gente evita, mas ameixa, o próprio psyllium, tá? Metamucil que a gente tem, tamarine, ajuda muito, tá? Elas até ajudam a controlar o colesterol e melhora o controle de diabetes. Mas, ó, é uma dose alta, 20 a 25 gramas por dia de fibra. Principalmente no paciente que vai ter sintoma de constipação intestinal, tá? Elas vão fermentar no intestino grosso, reduzir o pH e aumentar a massa fecal. Então, essa conjunção do aumento da fibra com o aumento da ingesta hídrica, que é o que faz esse gel funcionar. Tá? As fibras insolúveis, aipo, brócolis, cascas, né? Melhora a hemorroide, melhora a constipação, tá? Estão relacionadas à diminuição do câncer de intestino e também no controle de diabetes. Isso a gente já tem provado, tá? E aí sim, farmacologicamente, eu vou usar antidiarreico, se o problema principal for diarreia, uso de fibras sintéticas e os laxantes. Pessoal, laxante, a gente tem que tomar um cuidado excessivo. Vocês veem muito nas UBS o uso de fenolftaleína, Almeida Prado, né? O 43. Tome cuidado, porque os pacientes adoram isso, adoram. Só que isto a longo prazo leva a uma coisa que a gente chama de melanose coli, que é uma coloração mais escurecida do intestino grosso. E isto a longo prazo, sim ou sim, leva a aumento de 40% de câncer de intestino. Sem contar que, com o uso desses laxantes, que são estimulantes, eles acabam lesando as placas de Meister e de Auerbach, que fazem a contração intestinal. Ou seja, se eu ficar usando muito laxante estimulante, eu vou levar o paciente a uma constipação funcional mais para frente. E é o que eles vão relatar para vocês. Antes eu tomava um Almeida Prado, hoje eu tomo 2.
porque não está funcionando mais. Sim, a estratégia tem que ser outra. E aí que está o negócio. Intestino irritável é uma doença extremamente complexa de você tratar, porque você precisa fazer o quê? Reavaliação. Não existe uma medicação mágica, ó, você vai tomar esse remédio e acabou o seu problema. Não. O problema ele é multifuncional. Você vai ter que usar fibra, dieta, exercício, líquido, controle nutricional. Vai ter que ter uma nutricionista do lado desse paciente. E os laxantes, para quem vai ser constipado, nós vamos ter que usar alguns de várias formas, porque eles vão perdendo a função ao longo do tempo. Tá? Prof, quando tu fala antidiarreico, tipo, existe tipo Floratil e Mosec, não é a mesma coisa, né? Não. O Floratil, ele, na verdade, é uma conjugação fúngica, alguns fungos que estão ali, que é um probiótico. Tá. A loperamida, que é o Imosec, ele é digamos assim, ele vai diminuir a contração intestinal. Mas pelo amor de Deus, o uso da loperamida está relacionado à perfuração do intestino. Porque se eu, por exemplo, assim, tudo bem, se eu quero usar no intestino irritável diarreia, ok, mas veja bem, eu estou falando que eu estou lidando com intestino irritável diarreia, estou lidando com uma doença. Agora, digamos assim, o paciente está tendo uma diarreia aguda e vai lá na UPA. Está com diarreia. Ele está tendo 3 episódios por dia de grande intensidade, grande volume, diarreia alta. O que faz? Loperamida. A loperamida, se você utilizar numa gastroenterite aguda, você pode matar o paciente. Porque você vai diminuir o trânsito intestinal e você vai concentrar bactérias patogênicas. Então, digamos que o paciente tenha uma Escherichia coli enterotoxigênica, em que o intestino está se protegendo, mandando para frente o negócio, e você bloqueia isso. Então, tem que tomar cuidado. Loperamida, se você quiser usar aqui, legal, vai ajudar. Agora, num quadro de gastroenterite aguda, é desastroso, que pode levar à perfuração intestinal. Tá? Esses quadros aqui de formador de massa, que a gente usa o psyllium, ou a policarbofila, que é a... Como é que é o nome? Me fugiu, daqui a pouco aparece. O metamucil, que é essa metilcelulose, ela é muito boa. O paciente usa um sachê na hora do almoço, então o paciente come, bota o sachê, só que ele vai funcionar como? Tendo bastante água. Você tem que orientar o paciente a aumentar a ingesta hídrica, senão você vai constipar ainda mais o paciente. Então ele tem que tomar água para ele funcionar, para ele fazer um bolo fecal mais saudável, mais macio, por assim dizer. Os surfactantes, né? Diminuem a tensão superficial e facilita a penetração, a absorção de água, tá? São esses dioxinsulfato de sódio, que é o docossato. Mas esse aqui ele é caro, é difícil de achar, a gente não costuma usar muito, tá? Os estimulantes, né? Coloquei já ali, ó, fenolftaleína. Então, interrogado, justamente por causa desse efeito. E muitas vezes esses pacientes que vão procurar ajuda, eles já estão usando a fenolftalina. Eles têm intestino irritável. Então, para esse paciente que a gente precisa mudar a estratégia, identificar qual é o problema e mudar. Aí a gente tem o bisacodil, que é o Ducolax, tem óleo de rícino, o sêmen e a cáscara sagrada são excelentes. É o tamarine. É maravilhoso. O paciente toma uma cápsulazinha de manhã, regula isso aqui. Funciona muito bem. Não aumenta risco. Eles vão funcionar, claro, ao longo do tempo, vai perdendo efeito.
E aí as estratégias vão tendo que ser outras, tá? Mas Professor, óleo de rícino eu sabia de passar nos cílios, como assim? é, mas era uma concentração pequena, tá? Porque se Sim. você olhar o óleo de rícino numa concentração alta, ele vai te dar vômito. Hum, É pouco, é uma dose baixa, tá? Eu gosto muito do sene e da cáscara sagrada. Funciona muito bem. O bisacudim, ele é bom, só que assim, ele vai ser bom por pouco tempo. A gente usa para preparo de cólon, por exemplo, tá? Se não, se eu usar muito bisacodil, a longo prazo ele vai entrar no mesmo problema da fenolftalina, tá? E os osmóticos, né? Que eles vão aumentar a quantidade de água intestinal. Então, a gente tem o leite de magnésia, por exemplo, tá? O leite de magnésio é um balanço, que ele tem o hidróxido de magnésio e de alumínio. Um dá diarreia e o outro constipa, então são os dois juntos. Então, a gente tem que usar pouco, tá? Mas o sorbitol, legal. Mas a gente vai. O fosfato de sódio também é legal, só que assim, eles podem causar diarreia até a adaptação. Por isso que eu gosto de ir alternando, né? Eu vou trocando as estratégias a cada mês ou a cada 3 meses para poder dar tempo do intestino voltar ao normal. Tudo bem aqui? Mas o mais importante é diagnóstico. O paciente ele vai se queixar de dor abdominal associado a algum grau de alteração do trânsito intestinal, seja ele diarreia ou constipação. E aí a gente precisa excluir as outras patologias para chegar no diagnóstico de intestino irritado. E que patologias? Principalmente doença inflamatória intestinal, Crohn e retocolite ulcerativa. Tá? Não tem ainda, a gente tem algumas suposições da fisiopatologia, né? Que se sabe que são inflamações agudas, crônicas, desculpa, do trânsito gastrointestinal. No caso do Crohn, pega da boca ao ânus, da retocolite ulcerativa, intestino grosso, tá? Mas o Crohn, né? Ela costuma ser transmural, ou seja, afeta todas as camadas do intestino, tá? Dificilmente vai ser só um quadro persistente, ela vai ter altos e baixos, ela é recidivante, tá? Ela comete toda a mucosa, então está envolvido com fístulas, com adenites, que são inflamações dos gânglios, né? Geralmente é em forma descontínua, então pega o esôfago, um pouco o estômago, vai ter o intestino delgado, grosso, tá? E tem os acometimentos extraintestinais. A gente sabe que está aumentando, provavelmente por uma dieta, né? Fator ambiental, tá? Tem uma apresentação bimodal, ou seja, pega dos 20 aos 40, depois dos 60 aos 80. O que a gente vê? Cada vez gente mais jovem tendo a doença, tá? É igual nos dois sexos, mais na raça branca, tá? E a predisposição familiar é o mais importante. Então, a investigação da história, se alguém na família tem, a gente tem risco aumentado de ter. Tem algum motivo para dar esse salto na idade? Não, não se sabe, tá? Não tem nada esclarecido em relação a isso. O Crohn pode pegar qualquer área do intestino, é algo que a gente comenta aqui, é um calçamento poliédrico, né? Vai ter áreas saudáveis e áreas inflamadas. E o aumento dos folículos linfóides, né? Que são aqueles infiltrados linfóides que a gente tem no ilho distal. Como é que é o nome daquilo lá mesmo? Lembra da histologia? Como é que é o nome daqueles agregados linfóides que a gente encontra fisiologicamente no ilho? Hum, 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 hum. Nossa, eu não lembro. Isso explica porque a tuberculose intestinal é mais no ilho distal. Isso explica porque o Crohn é mais no ilho distal. São as chamadas placas de Peyer.
placas de Peyer. Tá? Isso leva à ulceração aftoide, ou seja, a formação de aftas, de úlceras, e que vão formar ulcerações mais profundas e acometimento transmural ao longo do tempo, que é o pedra encalçamento. Tá? Então é isso aqui, lesões ulceradas, pólipos, pseudopólipos, formação de granulomas, tá? É esse inferno que a gente vê aí. Então, inicialmente, você vai ter um quadro de dor vaga, né, por um problema funcional, por edema, por espasmo. E aí, com o passar do tempo, né, inflamação pode levar a estenose do intestino e fibrose, tá? E, claro, você vai ter graus variados de dor, dependendo do avanço da doença. Dor vaga, uma dor tipo cólica, que vai ter grau variado. No início, uma dor bem leve, um desconforto abdominal que pode progredir com diarreia, dependendo do grau de extensão, com formação de fístula, de obstrução intestinal. Tá? A dor sempre vai ser o quadro comum, tá? E vai ser muito mais intensa do que na retocolite ulcerativa. Pode acordar o paciente à noite, pode piorar ao evacuar, né? Sensação de tenesmo, de evacuação incompleta, mais do quadrante inferior direito, por isso é muito difícil a gente fazer o diagnóstico de apendicite aguda nesses pacientes, né? Às vezes é impossível você diferenciar uma coisa da outra. E o acometimento iliocólico, né? Ilho distal e cólon ascendente, maior risco de fístula. Pode ter febre, embora não seja o mais comum, e quando ela aparece, geralmente está associada a complicação, supuração ou a fístula. Tá? E a diarreia normalmente acompanha esses pacientes, que geralmente ela tem uma intensidade moderada e é flutuante. Por isso que eu falo, se isto não é uma doença inflamatória intestinal, isto é intestino irritável. O intestino irritável ele vai ficar lá como uma opção diagnóstica. Mas o que a gente mais precisa de fazer o diagnóstico é do Crohn. Tá? Perda ponderal. Tá? E aí tem uma série de causas aqui por doença nutricional, síndrome desabsortiva, perda de nutriente para a luz intestinal. Então, até porque o paciente fica com medo de se alimentar, né, pela própria dor, tá? Pode ter doença perianal e ser a primeira manifestação, tá? Sendo que você vai ter múltiplos abscessos e formação de fístula. Lá no internato, quando a gente for estudar doenças perianais, a gente vai ver o abscesso é o estágio inicial e a fístula é o estágio crônico. Tá? Pode ser o primeiro e o único sintoma do Crohn isso aqui, mas geralmente está associado com outras anormalidades. Tá? Ó, múltiplos abscessos, múltiplas fístulas perianais. Tá? E as manifestações extraintestinais. Então, a gente tem eritema nodoso ou pioderma granuloso, são pequenos abscessos que acometem principalmente os membros inferiores. A artrite, espondilite anquilosante, conjuntivite e uveíte, tá? E nas doenças hepáticas, colangite esclerosante primária, o que é um caos, né? Então, o diagnóstico leva em média de 1 a 6 anos, porque a gente não pensa no Crohn. A gente não pensa numa diarreia, a gente pensa em dor abdominal, mas a gente não pensa no dito do Crohn, né? Então, o paciente que tem dor abdominal, mais noturna, está associado com diarreia, está perdendo peso, tem abscesso perineal, fístula, tá? Então, a gente tem que procurar o Crohn. Claro que faz parte da investigação, né? IPF, coprocultura,
hemograma, PCR, VHS para ver. Só que se o paciente está numa fase de remissão, o VHS PCR dá um negativo. Tá? A gente precisa dosar proteinograma, né? E aí sinais indiretos de desnutrição, ferro baixo, zinco baixo, magnésio baixo, cálcio baixo, tá? E aí os testes sorológicos, que é o ASCA, que é extremamente específico para a doença de Crohn, tá? E que está relacionado a um comprometimento mais do intestino delgado. Até 70% dá positivo. Exame de imagem, raio-x, se o paciente tiver algum sintoma de obstrução intestinal, que já é uma complicação, tá? Seriografia é um contrastado que é difícil de você avaliar assim como enema opaco. O que mais a gente usa? Tomografia computadorizada, né? E a ressonância, se tiver alergia, contraste, mas assim, também vai dar pouco achado. O que vai nos dar a melhor resposta são exames endoscópicos. Endoscopia, colonoscopia e endoscopia digestiva alta ou, eventualmente, a enteroscopia, que é aquela cápsula endoscópica, o paciente deglute, que ela vai tirando fotos do intestino, que pode fazer o diagnóstico. Para o paciente que só vai ter colonoscopia normal e vai ter endoscopia normal, a enteroscopia é o que a gente usa. Tá? Pode ter acometimento só do intestino delgado, que é raro, tá? A colono ajuda porque você consegue ver todo o intestino delgado e consegue fazer biópsia, que vai dar os granulomas que a gente faz o diagnóstico, tá? Índice de atividade da doença, só para vocês saberem, tá? Então, são pontuações que a gente faz, tá? Para a gente saber em que grau de atividade é a doença de Crohn, só como uma curiosidade. Tratamento, né? Se a pessoa fuma, parar de fumar, isso ajuda muito no controle da doença. Ninguém sabe explicar muito bem o porquê, tá? Mas basicamente é muito parecido o tratamento com intestino irritável, tira a lactose, dieta hipoalergênica, fibra, né? Se o paciente já tem desnutrição, a gente indica a nutrição parenteral total de suporte, né? E o medicamentoso. E aí a gente vai usar corticoide. Então a gente usa corticoide na fase aguda, induz a remissão, tá? Justamente para fazer o controle de prednisolona ao dia. Geralmente em 10 dias a gente já consegue. Opções, né? O deflazacort, budesonida, então são só opções. E depois aminosalicilato, sulfasalazina, para quem tem principalmente doença relacionada ao intestino grosso. Ela é muito boa, tá? Ele é um anti-inflamatório tópico que ajuda muito, mas acaba entrando dentro de imunomodulação, sendo que a gente usa a azatioprina ou a mercaptopurina, tá? Acaba tendo que usar um imunossupressor para fazer o controle a longo prazo da doença. Não na crise aguda. Crise aguda, corticoide e salicilato. Na fase crônica, aí sim, imunossupressão. Tá? Antimicrobiano, nos casos de abscesso, nos casos de fístula, nos casos de febre, tá? Mas a gente usa com bastante parcimônia isso aqui, justamente para não alterar muito a flora bacteriana do intestino, tá? Hoje a gente está usando infliximab, que são agentes que fazem modulação do fator de necrose tumoral alfa, tá? Que a gente usa como uma forma de tratamento nos casos mais graves e como uma forma de evitar a cirurgia, de evitar corticoide. Se o paciente está tendo que utilizar corticoide cronicamente, a gente pode indicar o infliximab. Então, a azatioprina e a mercaptopurina, que são as drogas que a gente usa junto com o infliximab para alguns casos mais selecionados, tá?
Cirurgia para a doença de Crohn é uma coisa bastante complicada, porque você aumenta a chance de fístula, de complicação pós-operatória, né? Mas a gente vai utilizar se o paciente tem algum grau de peritonite, de abscesso, de fistulização, de oclusão intestinal, de fibrose, estenose, né? Bom, enfim, se a gente não está conseguindo tratar de forma medicamentosa, a gente vai ter que utilizar. Mas quanto menos cirurgia para o doente de Crohn, melhor, tá? E acompanhamento. Esses pacientes, quando você consegue fazer o controle dos sintomas, eles têm uma boa evolução. Mas isso é ao longo de toda a vida, tá? Não tem como a gente só tratar num ponto Crohn e depois esquecer, não tem mais. Não, tem que ser utilizado. Muito parecido com a retocolite ulcerativa, tá? Só que a retocolite ulcerativa, ela está relacionada ao colo esquerdo, basicamente. Mas ela não pega todo o intestino, ela pega só o cólon, o intestino grosso, basicamente, né? E às vezes é muito difícil você definir o que é retocolite ulcerativa e o que é doença de Crohn. 1/3 dos pacientes você vai ficar na dúvida. Só que são doenças muito parecidas e que o tratamento é exatamente o mesmo, tá? Aqui acomete mais mulheres. Então, homem, naquela distribuição bimodal, e mulher tende a ter sintoma mais precocemente, tá? Patogênese. Apendicectomia. Por incrível que pareça, ela reduz a incidência de retocolite ulcerativa. Por quê? Ninguém sabe, tá? E se você tem uma forma clínica muito grave, você tira o apêndice que diminui a intensidade da doença. Também ninguém sabe. E aqui, no Crohn, o tabagismo piora a doença. Aqui, já protege. Só que, claro, né? Eu não vou chegar para um paciente e falar assim, fuma, porque isso vai te ajudar, né? Não dá para fazer isso. Mas a gente sabe que os pacientes que são tabagistas têm menos retocolite ulcerativa e mais doença de Crohn, tá? Patogênese é uma loucura, né? A gente não consegue definir qual que é a causa básica e a gente classifica em leve, moderado ou grave. Então, o paciente não tem queda do estado geral, tem uma diarreia leve, pode ter até no máximo 5 evacuações por dia, mas alterando períodos de melhora e que vão responder muito bem ao tratamento. Na forma moderada, já tem algum grau de sangue ou pus nas fezes, desinteria mesmo, tá? Mais de 5 episódios por dia, que vão responder bem ao tratamento, mas assim, são pacientes que ficam dentro de um limbo. Normalmente eles evoluem para forma grave, que aí você tem acima de 10 evacuações por dia, queda do estado geral, desidratação, desnutrição associada, lesões extensas que pode levar até a quadros de colite tóxica, tá? Que é um quadro absolutamente grave e cirúrgico. Bom, o quadro clínico, normalmente, você vai ter uma evolução da doença, ele começa mais brando e ele vai progressivamente aumentando. O que chama atenção é que vai ter período de melhora e período de piora, parecido com a síndrome do intestino irritável, tá? A diferença é que no intestino irritável, a colonoscopia vai ser normal, e aqui a colonoscopia vai ser alterada. Você vai encontrar alguma alteração da mucosa intestinal, tá? E, na maioria das vezes, quadros de disenteria. O que é muito difícil, né? Aqui sim, se eu usar loperamida aqui, eu mato esse paciente. Porque aí sim, eu vou diminuir o trânsito intestinal e se tiver alguma bactéria associada, ela vai explodir esse intestino, tá?
Então, na fase aguda, eu tenho dor tipo cólica, posso ter febre, queda do estado geral, diarreia, tá? Associado a perda de muco nas fezes, perda de sangue. 15% vão ter sintomas mais contínuos, vão ter isso num primeiro momento e vão ficar com essa sintomatologia ao longo da vida. E 10% dos pacientes vão ter um surto desse e não vão ter mais. Tá? Vão ter só lá na frente. Mas a mesma coisa, assim como o Crohn, aqui também eu tenho artrite, eu tenho artralgia, ela é migratória, assimétrica, não tem simetria nenhuma. Posso ter sacroileite ou espondilite anquilosante, tá? Eritema nodoso, pioderma gangrenoso também acompanha. Uveíte, ileite, episclerite, tá? E colangite esclerosante também pode estar relacionada com a retocolite. Ó, pioderma gangrenoso, essas encrencas aqui. Ó, sinovite, entesite, episclerite, inflamação, ó, o próprio pioderma gangrenoso e o eritema nodoso. É bem difícil fazer o diagnóstico por lesões que várias doenças podem cursar junto, tá? Então, a gente precisa, né, fazer uma abordagem inicial, sim, os exames hemograma, função renal, eletrólitos, tá? O ASCA aqui não vai estar positivo, como 70% do Crohn, mas o PANCA sim, tá? Então, no caso do Crohn, a gente pede o ASCA e aqui a gente pede o ANCA-P. E aí, exame de imagem, é difícil a gente não falar da retossigmoidoscopia e da colonoscopia, tá? A retossigmoide, ela é melhor, porque normalmente a gente vai ter um acometimento mais distal do cólon esquerdo, no reto sigmoide, tá? E dá para a gente fazer biópsia, dá para você ver toda a mucosa e também não precisa um preparo como precisa a colonoscopia, tá? Daí já, se a gente está pensando em outra doença, em neoplasia de cólon, daí tudo bem. Mas a retossigmoidoscopia já é suficiente para fazer o diagnóstico. Assim como no Crohn, a gente tem como pontuar, tá? O tratamento é muito parecido com a doença de Crohn. Corticoide a gente usa para indução. Salicilato a gente já utiliza junto, tá? Porque a sulfasalazina ela tem o poder de controlar topicamente, principalmente a diarreia. Ela segura bem a diarreia. E depois, imunomodulador. Tá? A astioprina e a mercaptopurina. O megacolon tóxico é o que eu estava falando para vocês como uma complicação, tá? E que tem uma mortalidade alta. Então, um paciente que fica com um quadro de sepse, com distensão abdominal, taquicardia, hipotensão, choque séptico, tá? E que o diagnóstico é clínico. Mas pode acontecer que o paciente chegar muito toxêmico, com um quadro de disenteria, com sangramento, com pus, com sangue nas fezes, e ser uma complicação. E o câncer de colo, tá? Porque a gente tende a ter uma progressão da doença, e é o que eu sempre falo para vocês, tudo que ficar inflamação, inflamação, inflamação leva a câncer, tá? Então a gente precisa ficar muito atento, porque esses pacientes podem evoluir com câncer de intestino ao longo da vida, certo? É isso, pessoal. Prof, tu pode mandar esses slides, por favor? Mano. Esse e os da aula passada, por favor. Aí pode Tá bom. mandar para mim que eu repasso para turma. Tranquilo. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, que fiquei com dúvida na outra aula. O senhor falou uma hora sobre tipo, o repouso do diafragma sobre o esôfago, né? Uhum. Daí, tipo, pode acontecer que em algum momento a gente tenha, tipo, um pensamento do esôfago pelo diafragma. Aí eu fiquei tentando relacionar isso com o refluxo e a tosse.
Será que isso tem alguma relação? Não o estímulo direto do diafragma. A tosse do refluxo é pela laringite e por microaspiração. Principalmente, o que acontece? O paciente ele não tem um mecanismo de contenção esofágico efetivo. Uhum, Então, quando ele deita, o conteúdo gástrico sobe. uhum, E quando ele sobe, ele acaba fazendo uma irritação laríngea ou laringotraqueal, com uhum. microaspiração. E é esse o mecanismo da tosse. Isso dá uma tosse assim avassaladora. E o paciente ele refere exatamente isso. Ele fala: "Eu não consigo deitar. Se eu deitar, eu tenho tosse." Tá, então, na verdade, a aspiração acontece pela tosse, que é um sintoma ocasionado pelo refluxo. E, na verdade é o seguinte: a microaspiração leva à tosse. Tá. Então você tem um refluxo, e é um refluxo assim que ele não dá o sintoma típico de pirose, de dor external, né? E aí também, isso é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês semana passada, né? Dos vasos, dos espasmos esofagianos, que é o chamado esôfago e nutcracker, que ele fica todo espasmódico, isso dá uma dor feroz. E o refluxo é uma das causas. Ele Uhum, pode estimular a contração espasmódica do esôfago. São aquelas ondas terciárias. Você faz o paciente tomar um contato CV, depois vocês colocam Nutcracker esôfagos. Coloca isso no Google, vocês vão ver as imagens para ver o grau de intensidade da dor. Porque esse ácido ele não é para estar ali. Ele acaba sendo agressivo para o esôfago e uma forma dele se defender é se contraindo. uhum. Né? E aí, claro, você tendo um ácido de um volume maior na região laríngea, predispõe à aspiração. E essas aspirações pequenas levam à tosse. Mas é Ah, tosse. tá. Não, eu achei que a tosse, ela era, quer dizer, que a aspiração era secundária à tosse, mas então é o contrário. Ao A contrário. microaspiração é que pode causar tosse. Tá, e depois também tem a questão de secundariamente ocorrer umas pneumonias por causa dessa dificuldade de deglutição, né? Pelo erro, assim. Exatamente. Tá. E, porque aí você vai ter uma contaminação laringotraqueobronquica, Uhum, tá? Que aí você vai ter conteúdo intestinal sendo microaspirado. uhum, Né? Essa semana ainda fiz o diagnóstico, um paciente jovem que me procurou com esse quadro. Ele não tolera o decúbito, ele tem tosse e broncoespasmo. Mais um burral do broncoespasmo. Mas me chamou a atenção justamente o fato dele ter essa clínica de deitar e começar a tossir. uhum. Ele está fazendo uma laringotraqueite secundária ao refluxo. E estava recebendo tratamento para asma sem melhora. Claro, o problema dele não é a asma. O problema dele é um broncoespasmo provocado por um refluxo. Então, o que eu fiz? Pedi os exames, ele tinha uma contração ineficaz do esôfago, o esôfago já não estava com contração eficaz, uma hernia de ato e esofagite C, ou seja, um refluxo feroz. O que a gente fez? Inibidor de bomba de prótons, procinético. Esse é um paciente que eu indiquei cirurgia para ele. Mas só com tratamento clínico controlou já 80% dos sintomas. Sim. Prof, outra coisa que eu ia te perguntar, ainda é referente a outra aula. Eu posso pensar nas aberturas dos esfíncteres com essa diferença de pressão, assim? Peraí, não Porque, entendi. tipo, a gente deglute a comida, a primeira parte ela é voluntária, né? E aí Uhum. depois ele vai se acumular lá na parte distal do esôfago até que ele vai passar pro Estômago. estômago na medida que ele relaxa. Porque o que Isso. não ficou claro para mim foi aqueles dois tipos de contração, a fásica e a outra. Não, é que na verdade é o seguinte: qualquer corpo estranho que chegar na porção do esfíncter esofágico inferior e tocar nele, ele vai abrir. Tá, mas numa Então, pessoa que tem alguma disfunção dele, eventualmente ele pode estar aberto sem o toque. pode, pode sim. Tá, e daí a comida vai passar direto igual. Vai passar direto e pode refluir também.
Tá, beleza. Principalmente quem faz a patologia de hérnia de hiato é o que mais faz isso. Porque ele fica fora da área de contenção dele. Tá, a hérnia de hiato é quando ele sai do estômago e sobe. Isto. Ele acende para dentro do tórax. Pois é, porque foi isso que eu fiquei pensando nas diferenças de pressão. Eu imaginei que o esôfago está aqui e que ele está sendo abraçado em uma parte pelo estômago, porque o esfíncter já está lá dentro, né? Lá dentro do estômago. Tipo, se tu não tiver essa diferença de pressão vinda da comida que está dentro do esôfago pro estômago, eu fiquei pensando, como é que ele vai abrir? Não vai abrir, né? Tipo assim, eventualmente vai abrir. Não, ele vai ficar aberto. Ele perde esse mecanismo. Tá, mas e aí fica dificultado na parte de empurrar também? Ou aí, sei lá, por gravidade vai acabar indo a comida? Não, a comida vai, mas é aí que tá. Aí provavelmente ele vai ter uma onda terciária que pode causar dor. Ele vai precisar de um esôfago hipercontrátil para conseguir empurrar o alimento. Aí E eu aí vi também. pode ter já uma complicação que é disfagia. Ah, beleza. Então tá. Acho que era isso. Tá, eram os slides e a dúvida do esfíncter. Pronto. E a da tosse. Era isso. Obrigada. Beleza. Acho que não tem mais nada, ninguém falou nada ali. Mais nada, pessoal? Tudo bem?